liderança, vamos falar de liderança, para mim é pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia para mim ela é sempre o meio, ela sempre vai ficar por último. No que tange a liderança, pessoas, processos, tecnologia. No que tange a gestão, eu, gestor, precisando entregar resultado para a empresa. Então uma coisa é eu, líder para baixo, outra coisa é eu, gestor para cima. Tá? Gestão é processos, pessoas e tecnologia. Porque eu preciso ter um processo que não dependa ou dependa o mínimo das pessoas, porque tem turnover, pessoas vão sair, pessoas, né? Então eu preciso ter um processo que eu não possa ficar na mão das pessoas, olhando gestão para cima. Então é processos, pessoas, tecnologia. Olhando liderança, é pessoas, processos, tecnologia. Olá, amigos do canal Estúdio PSC. Para o seu conhecimento, nosso podcast, eu sou José Moreira, o host desse canal, e hoje com convidado aqui, meu amigo Paul Barmondes, né? Líder, Head Global de Supply Chain que é da HCL, com experiência muito forte em processos, também tecnologia, pessoas, em desenvolvimento de novos fornecedores. Nós vamos falar aqui de todos esses desafios, nós vamos falar aqui muito disso, também esse tema importante aqui, processos, desenvolvimento de fornecedores, é um tema quente, e ele está aqui com a gente falar disso. Não deixe de marcar aqui o sininho e já curtir esse podcast, que com certeza você vai gostar, né, de compartilhar com seus amigos. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu estive lá gravando com você um convite aí para falar um pouco aqui da gente, e agora você está aqui com a gente aqui para falar um pouco aqui dos desafios aqui que você toca lá na HCL e também na sua carreira. E eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer ter vindo aqui gravar com a gente hoje. Eu já toco para você, eu queria que você se apresentasse por você, né? Que a melhor coisa do mundo é quando o convidado se apresenta. Vamos lá, cara, a honra é toda minha. Obrigado, José Moreira, obrigado à equipe aí que está nos acompanhando. Sou Paul Barmondes, sou Head Global de Supply Chain da HCL Tech, com passagem por grandes multinacionais aí, carreira internacional também. Já fizemos uma troca, né? Também sou host de um podcast no meu canal do YouTube, então já falamos da sua trajetória, foi muito bacana, um baita programa de sucesso. E tô aqui. É meio estranho, né? Eu sempre sou host, agora eu sou entrevistado, então não é comum, mas vamos lá, tô aqui aberto para responder todas as perguntas que vocês tiverem e poder contribuir aí um pouquinho com a sua audiência. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que a sua presença aqui traz um conteúdo muito legal para o nosso público, que é uma logística totalmente diferente. Um supply chain, uma forma de gerenciar a logística de uma forma diferente, porque a gente estava conversando um pouco, né? É uma logística global, troca de equipamentos, hardware, equipes, né? Troca de produtos entre equipes no mundo todo, mas no Brasil muito forte, com a HCL. E eu queria justamente que você compartilhasse como é que funciona a nível global esse tipo de processo onde você compra, como é que eu posso falar, fomentar um fornecedor aqui no Brasil, comprar dele, ensinar a trabalhar com a multinacional. Eu queria que você trouxesse um pouco de como é que funciona a logística que você gerencia, como é que é o seu trabalho com as suas equipes, primeiro, para a gente puxar já esse tema. Vamos lá. Bom, primeiro que eu estou numa operação global. Quando eu entrei na HCL, eu entrei para cuidar da operação Brasil inicialmente, em julho do ano passado. Cuidar do Brasil, mas como parte de um time global, então eu já estava alocado no time global, dando todo o suporte, mas como especialista em Brasil, né? Então eu entrei para cuidar de toda a operação Brasil e dar o suporte. Como eu vim de grandes multinacionais, a minha gestora na época, cara, uma pessoa incrível, a Tiffany McKinnon, virou uma grande amiga, inclusive minha mentora até hoje. Quando ela deixou a empresa, eu acabei sendo agraciado em assumir a posição global. E aí realmente eu era parte do time, e aí agora assumindo o time como um todo. Mas como eu sempre fui uma pessoa de qualidade, né? Então logo quando eu entro, além de conhecer do Brasil, eu queria conhecer como funcionava a logística global, né, e as diferenças. E acreditem, o Brasil é a operação mais complexa que eu já vi na minha existência, agora olhando toda a operação global. A América Latina é complexo, o Brasil é algo que é fora do padrão de complexidade de impostos, de complexidade de multimodalidade, que a gente não tem assim tantas opções como se tem globalmente. Por exemplo, aqui a gente é muito rodoviário, globalmente a gente tem muitas outras opções para você fazer o manejo de material, né? Então o Brasil é sim o país mais complexo no que tange a logística, e quando você entende como funciona,
Não que o resto vai ficar mais fácil, mas é muito mais simples de você aprender, porque você não tem tanta complexidade de impostos, você não tem tanta coisa e acaba facilitando. E aí eu fiz uma imersão de como funciona essa operação global. Eu faço parte do Global Supply Chain Shared Services, né, que a gente chama de GSS, onde é um centro compartilhado, onde eu faço toda a parte de provisionamento de alocação logística para hardware no mundo todo. Então a gente faz a movimentação de acordo com os nossos projetos, nossos clientes, seja uma operação que é dentro do meu contrato, onde o Assets faz parte da HCL, tanto quanto a uma necessidade de revenda, que não é o nosso core, tá? Mas dentro de uma estrutura de contrato, eu acabo fazendo essa revenda. E acabo fazendo movimentação global para todos os lugares do mundo, das mais complexas. Em alguns casos, a HCL está presente no país e tem a liberação, então a gente tem uma matriz global onde eu posso ou não fazer a importação e exportação. Quando não, nós temos alguns 3PLs, né? Third Party Logistics, que acaba se tornando o nosso responsável pela importação e exportação. E aí a gente vai tentando montar esse grande quebra-cabeça, porque se uma Control Tower já é já é complexo, imagina uma Global Control Tower, como é que não é? Então, estou sendo agraciado aí de conseguir fazer parte desse projeto. Eu ia perguntar sobre isso, exatamente sobre... Você já trouxe aqui, já deixa de uma Control Tower, né? Então, dentro desse central de serviços compartilhados, você tem na empresa, você deve ser por completo em todas as áreas, você tem uma Control Tower dedicada para supply, dedicada para essa operação? Dedicada para essa operação. Então, a minha equipe ela é responsável por fazer todo esse manejo e todo esse controle, né, para toda a operação da HCL nível global. Então, a gente tem ali uma equipe distribuída Índia, Bulgária, México, Estados Unidos e Brasil. Eu, Brasil, responsável também pelo manejo aqui América Latina. México ali, América Central, aí tem Estados Unidos, Canadá e tem o time que cuida da parte de EMEA e APAC, né? Então que a gente divide por regiões. Então a gente tem ali uma forma de fazer esse controle, né? Para poder fazer essa distribuição. Uma vez que eu tenho materiais que são dentro do meu contrato, eu tenho que mandar o material e depois esse material em algum momento ele tem que ser descartado, tem que ser devolvido e tudo mais. E a gente tem que fazer a alocação dentro dos escritórios da HCL no mundo. Então nesse escopo todo tem... compra, antes da compra tem um fornecedor, a escolha do fornecedor, não só a compra da emissão da ordem de compra, né? Vamos falar aqui no Brasil, aqui, né? Não só a compra da emissão da ordem de compra, mas você tem que achar o fornecedor correto para fazer a compra, o planejamento dessa demanda, em que país vai, para que país volta, exatamente. E a logística reversa disso também. Exatamente. Então, hoje eu faço parte dentro de uma estrutura que é o Global Procurement Services, que é uma estrutura global de compras, que tem os Global Agreements, né, que são os contratos globais com os grandes OEMs. Né? Então, por exemplo, a HP ela atua com distribuidores. Né? Então, a gente tem contrato com os OEMs, tem contrato com os distribuidores. Então, essa é a parte de compras, são eles que trabalham para manejar esses contratos globais. Em cima desses contratos, nós temos os projetos que nós atendemos e aí eles fazem a puxada do material. Então, sempre o projeto vai demandar da equipe de logística alguma coisa e aí eu tenho que fazer toda essa inteligência, toda essa operação do que é factível ou não é. Sabe assim, eu tenho um projeto, eu preciso fazer um manejo para um país onde eu não tenho, não posso, ou não faz parte, por exemplo, de uma União Europeia, uma coisa que eu vivi, inclusive, na semana passada, a gente estava na Logística do Futuro e até falei no painel lá, o pessoal perguntou, quais as complexidades? Cara, a complexidade é você ter um cliente num país onde não faz parte da União Europeia, que eu preciso fazer uma importação de material, uma movimentação, sendo que eu não posso fazer essa movimentação. Como é que eu faço? Aí eu tenho que buscar parceiros locais para poder fazer o fornecimento para mim, porque eu preciso atender aquele projeto. Né? Então, essa complexidade que a gente tem de uma Global Control Tower. Imagina, uma situação desse caso, por exemplo, é uma demanda que você tem na Inglaterra, por exemplo, e você tem que fomentar um fornecedor na Inglaterra para poder importar da União Europeia, é isso mesmo? É isso mesmo, isso. Aí eu tenho já os distribuidores globais, eu já tenho as parcerias já, e aí eu preciso saber qual que é o melhor parceiro que vai me atender naquela região, naquela localidade. E depende muito do material, por exemplo, eu tenho material Cisco, que eu vou comprar de distribuidor ou vai ser a própria Cisco. Se nenhum dos distribuidores que são homologados pela Cisco tem material, eu vou ter que arrumar uma alternativa para conseguir
atender o meu cliente. Hoje nós temos, a Gaceli está presente em diversos países, né? Então é uma empresa que tem 190 mil colaboradores no mundo, né? Uma empresa de faturamento de 12 bi. Então é uma empresa muito grande com grandes contratos. Então hoje eu tenho presença global e consigo fazer esse atendimento. Mas é sempre complexo, porque sempre aparece uma necessidade de um cliente, por exemplo, apareceu semana passada para fazer movimentação a partir da África. Não é o melhor continente para você fazer manejo de material, mas eu teria que fazer a distribuição e usar ele como um hub. Aí a gente tem que fazer o estudo, aí a gente tem que trabalhar para ver quais as possibilidades que a gente tem, questão de custo também. A geopolítica não está nos ajudando no que tange a custo logístico global, seja aéreo ou de qualquer modalidade. Para alguns países a gente tem dificuldade de voo, de entrega, então as complexidades da logística que a gente vive no dia a dia. Então, quando o Brasil ele é complexo na sua taxação e de uma série de coisas, né, de impostos e tudo mais, globalmente a gente tem a geopolítica que tem complicado bastante o nosso lado, né? Sim. Então é trabalhar com problemas o dia todo, né? E possivelmente você tem uma dezena de linguagens, não só linguagem no sentido da língua em si, mas de complicações em cada território específico, né? Então, como você Sim. falou, aqui no Brasil você tem questão de imposto e modal muito focado no rodoviário. Na África você já falou que tem outras questões, então para cada um você tem pessoas dedicadas para cada continente regional. Como é que é a divisão prática disso ou não? Não, na verdade eu tenho um time na Índia responsável por APAC, tenho uma pessoa na Bulgária responsável por EMEA, tenho Américas, Estados Unidos e México. Tenho uma pessoa no meu time que tem 25 anos de experiência e trabalhou com logística global e é a pessoa que, assim, cara, braço direito e conhece de tudo, de todos os países, e ela que é meio que uma consultora dentro do time que vai ajudando. Óbvio, para você fazer, é muito difícil de você saber regras de todos os países. Aí entram as parcerias. Aí é onde eu conto com o meu parceiro que vai me ajudar na melhor inteligência, no melhor modal, com o menor custo possível dentro daquela operação. Então a gente conta muito com os nossos parceiros, parceria não tem jeito, né? Eu costumo dizer que eu não tenho fornecedor, eu tenho parceiro que me ajuda ali. Vamos pensar junto e vamos construir juntos. Você não está só comprando um produto dele, né? Você compra um serviço completo, né? Você compra uma expertise naquela região, compra uma Sim. série de outras coisas. Né? Sim, muitas vezes até a própria logística dele. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não tenho warehousing, por exemplo, eu faço uma operação triangular, então eu conto com a distribuição do meu próprio fornecedor. Então, eu tenho algumas transportadoras homologadas dentro da Gaceli para fazer o manejo que eu preciso, mas hoje a minha operação é toda entrega direto do meu distribuidor no meu cliente. Entendeu? Tudo para projetos nossos e em casos de revenda, mas ele entrega como se fosse a HCL. Eu ia fazer essa pergunta, você já respondeu sobre CDIs e sobre estoque, né? Então, quer dizer que aqui no Brasil você não tem nada de estoque, você trabalha sempre com estoque do seu fornecedor. É isso? Eu entrei na HCL para conseguir desenvolver isso aqui. Era um projeto que a Tiffany tinha logo quando eu entrei, de como a gente conseguiria transformar o Brasil num hub estratégico para a América Latina e ter isso aqui no Brasil. O HCL está no Brasil há 15 anos, é uma empresa nova, onde a gente ainda está crescendo a operação aqui no Brasil. Então hoje não se justifica ter um warehousing com o volume de projetos que eu tenho aqui. Se justifica fazer na América Latina, mas hoje só o Brasil ainda não justifica. Mas isso está no projeto, está nos planos. A gente tem planos aí, porque a gente faz muito device as a service, né? Então a gente tem muito de eu fornecer o equipamento de acordo com a necessidade do meu cliente. Então a gente está trabalhando em grandes projetos que vai requerer sim warehousing. Eu já tenho mapeado quem são os distribuidores, quem são os parceiros, muitos até aqui da região onde vocês estão, então a gente já tem trabalhado nisso, mas ainda não é algo que a gente vai conseguir executar assim no próximo ano, mas está nos planos da gente construir uma estrutura para fazer o Brasil crescer, né? O nosso CEO está trabalhando nisso. Bom. Com essa estrutura que você tem hoje também você consegue, com certeza, né, você consegue ter uma eficiência boa de atendimento ali do seu fornecedor diretamente com sua área demandante, né? A área demandante é o quê? Consultor, cliente direto, o que é principalmente que tem isso? Meu time de projeto dentro dos clientes. Então, para todos os projetos que nós temos pessoas da HCL atuando dentro desses projetos. Então, nós trabalhamos com grandes clientes aqui no Brasil, né? A HCL ela tem esse posicionamento de trabalhar com clientes muito grandes, e nós temos a equipe de projeto lá que administra o projeto dentro do cliente e ela que demanda da gente. Então, tem clientes onde tem o cara de projeto que fala assim, eu preciso desse equipamento, eu preciso fazer essa troca, eu preciso fazer isso aqui, vamos crescer, vamos expandir. E eles vão demandando as necessidades para a logística e a gente vai atendendo de acordo com a necessidade do projeto. Falando nisso, né, e toda essa complexidade, né,
Eu acho que o seu trabalho, especificamente com essa logística, eu posso falar aqui um pouco diferente no sentido até mais complexa do que as logísticas tradicionais ali que a gente tem, onde a gente tem um estoque, uma demanda, uma roteirização, uma entrega todo dia, ou contratação de transportador, você tem uma demanda previsível, né? Tá mais prevista, né? Mas eu acho que você tem esse aspecto da mudança contínua ali de demanda, tem que estar replanejando, voltando para o planejamento e olhando para frente ao mesmo tempo. Tudo muito baseado em processo, né? Sim. Tipo, e você falou aqui um pouco aqui que é o negócio onde você domina muito bem também. Processo. Isso não começou agora, veio antes aí falando um pouco da carreira, como que constrói, né? Como é que constrói essa carreira voltada para supply, olhando para processo antes. Começou um pouco antes da Sims. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que era lá e como que isso contribuiu para chegar hoje olhando para supply. Legal. Eu vou voltar, antes da Sims, eu vou voltar no começo da minha carreira. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação. Né? Então, sempre quis fazer automação. Trabalhei 5 anos numa pequena empresa em Diadema, fabricante de equipamentos para mineração. Então, foi ali que começou a minha jornada. Minha jornada começou que ela precisava implementar ISO 9000. Eu era estagiário na época, então passei por carreira linear. Estagiário, assistente, analista, engenheiro. E o grande projeto que eu tinha lá, além de fazer toda a parte de processos, era a implementação da ISO. Então, a ISO ela me deu uma visão de desenhar todos os processos da empresa, auditar e deixar tudo pronto. Então, fui responsável por receber a certificação de ponta a ponta com uma consultoria. 5 anos nessa empresa, saí e fui para o automotivo. Fui para a ZF do Brasil. Fiquei 3 anos lá, uma baita experiência, onde eu entrei na área de qualidade. E aí eu passei pelos 4 pilares da qualidade. Sistema, que aí foi ISO TS, uma qualidade muito mais estreita, muito mais exigente que a ISO 9000, e toda a parte de sistema de gestão como um todo. Então, qualidade, auditoria logística. Então eu cuidava de gestão, desenvolvimento de fornecedores, garantia de cliente, tá? E toda a parte de atendimento ao cliente também. Então passei pelos 4 pilares. E ali eu me apaixonei por qualidade. Falei, qualidade é a minha. Eu virei auditor de todas as modalidades, meio ambiente, segurança, desenvolvimento de fornecedor, balanço, tudo. Então fiz várias certificações em auditoria e eu basicamente sou um auditor. Então, desenvolver processo, auditar processo é o que realmente é o meu core. Bom, saí da ZF, fui para uma empresa de compressores, aqui do seu ladinho também, trabalhei aqui 6 meses, para implementar ferramentas de qualidade dentro do ramo de equipamentos. Fiquei lá 6 meses e aí um gestor da ZF postou uma vaga, conversei com ele me convidou para ir para a China. Ele foi para uma empresa de 2 rodas, a Kazinski Motos. Aí eu falei, vi essa vaga. Ele falou, faz sentido, a gente trabalhou na ZF, que legal. Falei, só que eu não falo inglês, você me der um mesinho aí, eu tô falando, me coloca lá, porque culturalmente eu me adapto. Agora eu só preciso que você me dê essa lambuja. E aí eu fui para lá e fiquei 1 ano trabalhando. E aí sim, aonde entrou a logística na minha vida. Porque eu fui para implementar embarque controlado de qualidade, porque o container ele era aberto 2 horas antes do setup da linha. Então, assim, eles não abriam os containers, desmontavam, inspecionavam as peças, separavam. Não. Ficava todos os containers estocados. Vou montar um modelo de moto. Prepara a linha, abre, tira as peças, faz o setup e monta. Isso em Manaus. A fábrica em Manaus. Em Manaus. A fábrica aqui em Manaus, só que importava lá da China. Lá da China. Só que o que acontecia? Por que eu entrei na Kazinski? Quando abria o container, a moto chegava, você conseguia... Para cada container vinham 110 motos lá dentro. Tá? A gente montava em torno de 37, 40 motos. Todas as peças num container só. No container só. Tinha 110 motos lá dentro. Motos. E aí a gente montava ali 40 motos. E boa parte das peças ia para o aftermarket porque ou tinha que fazer algum reparo para poder aumentar a linha. Então, avaria ou falta? Avaria e falta. Tá. Tinha de tudo. E aí o Marcelo, que trabalhou na ZF, automotivo, falou, cara, eu preciso implementar uma ferramenta de qualidade que chama embarque controlado. Eu coloco uma pessoa lá, então a gente vai inspecionar embarque controlado nível 1, nível 2, nível 3, então vai ter 300% de inspeção até colocar no container e garantir que está tudo ok. Então eu fui para implementar qualidade. Bom, como eu tinha vida à qualidade, eu falei, tem um time lá
na China, time de engenheiros lá para poder fazer, montar, testar as motos, né? Só que eu preciso também que você administre todo o envio para mim, tá? Então, tudo. Foi ali que entrou o Comex. Documentação, documento de importação, preparar tudo porque tinha muito problema também. E aí, como qualidade, eu fiz uma imersão no processo como um todo e falei, então agora nós vamos corrigir isso aqui. E aí comecei a cuidar de toda a operação de envio de containers para o Brasil. Acompanhamento de estufagem de container, caixa, desenvolvimento de fornecedores, colocar o fornecedor para poder inspecionar e depois o meu time inspecionando, contratei um time próprio de inspeção. Na China você não tem desenho, não tem muito paquímetro, não que não tenha, mas ali a gente não tinha os recursos. Muitas vezes a gente tinha que pegar parafuso e medir cara crachá para poder garantir que a peça era aquela. A gente conseguiu aumentar consideravelmente. A gente saiu assim de 40 motos montadas para 100 motos montadas, 103 motos montadas. A gente melhorou a qualidade absurdamente fazendo esse processo. E aí começou minha jornada na logística, né? Que eu não era de logística, não sou especialista formado, não sou o cara de logística, mas eu tive que aprender pela minha necessidade de enviar esses containers para o Brasil com qualidade, dentro do tempo e com toda a documentação e tudo mais. E aí começou minha jornada. Na China. Voltei. Entrei na Siemens como coordenador de qualidade dentro de uma área de supply chain. E aí eu fui fazer o quê? Desenvolver fornecedores, regionalização, transformar uma turbina que vinha com muitas peças importadas, engenheiro mecânico de formação, sempre fui muito técnico, falei, vamos começar a trabalhar nessas peças aqui e comecei a desenvolver e implementar as ferramentas de qualidade dentro dessa área de serviços da Siemens. E aí fui agraciado, meu gestor foi para uma outra área, foi promovido, aí falou, então vem você, porque você conhece a área como um todo, e nós cuidávamos de ponta a ponta, então desde do S&OP até o Customer Service. Então entrou o pedido, eu tinha time de compras, time de logística, time de Comex, time de qualidade, time de atendimento a cliente, então cuidava de toda a operação desde a entrada do pedido. E ali começou minha jornada mais efetiva dentro da logística. E aí sim, fazendo desenvolvimento de fornecedor, transportadora, warehousing, fazer controle de matéria-prima, estoque mínimo, envio de material para a Alemanha para poder fazer manutenção, que algumas coisas não se faziam no Brasil. Aí a gente começou com modal marítimo, rodoviário, então, e como era uma área de service, então assim, estourou uma turbina, deu problema numa turbina 3 horas da manhã, eu tinha que ter fornecedores disponíveis para poder fazer uma peça necessária, porque uma turbina dentro de uma unidade, cara, você pega em Volta Redonda a gente tem uma grande empresa ali, SSN, e as duas turbinas geram 50% de energia de toda a planta ali. Então, assim, cara, uma turbina que para é muito dinheiro que você joga no lixo. Então, você tem que ter uma operação quase que 24/7 de atendimento. E aí começa todos os desafios logísticos. Passei pela greve dos caminhões, que foi também uma área de service com uma greve de caminhoneiro, foi realmente impactante. Aí depois terminei minha jornada na Siemens e aí iniciando na HCL já numa outra vertente. Meu negócio é processos e pessoas, não é tanto ferramentas logísticas, não é que eu sou especialista, mas tem um time bom aí, parceiro, que eles manjam mais que eu. Né? Toca mais que eu. Mas parabéns, muito massa a história aqui. Gostei demais desse case da China. Gostei demais do case da China. Super interessante, né? As motos não conseguiam montar tudo por questão de organização desse processo, né? De qualidade no processo lá de armazenagem, né? A gente não tem noção disso, né? A gente olha de fora aqui, quem está olhando de fora não conhece todos os processos e desafios, né? E logística foi um nome que eu acho que na pandemia ficou ainda mais forte em nome das pessoas que não eram da área, né? Claro, sempre foi um setor, uma área importante, todas as empresas, e vai continuar sendo cada vez mais. Mas eu acho que o pós-pandemia ativou aquele negócio de você receber muita coisa em casa, então todo mundo logística, e eu acho que mais ainda o pessoal começou a ver logística ainda mais pela moto do iFood, pelo entregador do Mercado Livre, né? E não tem noção da complexidade da logística de projetos, vamos chamar assim. Exato. Que é o caso aqui que você falou, né? De embarcar um container lá na China e ver se as 110 motos estão tudo certo e vai chegar tudo certinho aqui para montar as motos e não ter perda de produtividade, né? Muito Exatamente. legal. E fora que assim, eu acho que o maior desafio da China foi o padrão de qualidade do brasileiro no que tange a duas rodas. Por exemplo, o brasileiro é pouco tolerante a uma manchinha no tanque, porque ele compra uma moto, ele compra um carro, ele quer tudo ali perfeito. Sim. Os chineses não têm esse preciosismo. Então, assim, era difícil você discutir com um fornecedor que dentro do que ele estava entregando era o parâmetro que a gente tinha contratado.
mas aquele material não servia para o Brasil. Aí entra uma negociação, fala assim, cara, isso aqui não serve para o Brasil. Não, mas isso aqui foi o que você comprou, esse é o meu padrão de qualidade. Aí o que eu tinha que fazer? Negociar com ele. Então, isso aqui que eu não aprovar, você volta para sua fábrica, me traz mais e eu vou colocando para dentro somente aquilo que faz sentido para o público brasileiro, né? Então, foi um nível de negociação e de complexidade operacional muito grande, né? Porque assim, não que a China não tenha qualidade, eu voltei fazem 12 anos, a China hoje tem muita qualidade mesmo, porque você vê aí BYD, você vê entre outras empresas chinesas vindo para o Brasil, Great Wall, a Tigo, por exemplo, que a Caoa trouxe a Tigo para o Brasil, você vê assim, um dos carros que está aí dentro dos mais seguros, né, e de tecnologia. Então hoje não dá para falar que o chinês não tem qualidade, o chinês tem muita qualidade, mas é que assim, a qualidade do chinês, ela também está relacionada ao preço, né? Então assim, tanto que o fornecedor chegava para mim, então você quer qualidade, eu vou te cobrar mais. Então, o que você tá. Então, aí você tem que olhar qual que é o posicionamento que eu vou ter no Brasil no que tange a preço, qual que é o padrão de qualidade que eu vou ter para esse posicionamento. Então, você tem produto lá A, B, C, D, E, F, de todos os tipos. E aí você vai ter que escolher o que você vai trazer. Então, muitas das coisas que vinham para o Brasil, não estou falando de moto, nada, estou falando de produtos chineses mesmo, eram aqueles produtos muito baratos, onde você conseguia trazer para o Brasil com uma margem relativamente alta, mas com uma qualidade baixa também. Mas você vê hoje, por exemplo, a BYD que está mudando o mercado de carro com um carro de altíssima qualidade, um carro chinês. Mas eu acho que muitos postos também foram fazendo esse trabalho lá, né? De conscientização, né? Sim. Tipo, de chegar lá e analisar a qualidade, de ver como é que tá vindo, como tá vindo o produto pro Brasil, sabendo que, como você falou uma coisa interessante, né? Sabendo que para eles um tanque com um probleminha ali não é um negócio. Eles não estavam tão acostumado com essa qualidade há alguns anos atrás, né? Há 10, 20 anos atrás, aí eu acho que a China tem essa qualidade muito de evoluir muito rápido com isso, né? Sim. Melhorando a qualidade dos produtos, então depois da produção de eletrônicos, né? O iPhone e outros exemplos, né? Cara, eu vi de tudo, teve um fato engraçado, que teve um técnico nosso que chegou lá, um mecânico que foi lá, porque a gente sempre montava as motos, então pegava peças aleatórias de várias caixas, montava uma moto e se tivesse tudo ok, a gente liberava o lote, né? E ele foi comprar um iPhone numa loja, no shopping, foi lá, chegou dentro do apartamento, né, que a gente ficava lá e comprou o iPhone, todo feliz, comprou o iPhone, na hora que você liga o iPhone, era o Android lá dentro. Então era a carcaça do iPhone com o Android lá dentro. Então assim, da China você vê de tudo, cara. Você vê de tudo. Você tem que saber procurar, e é o que eu sempre falava para todo mundo. Cara, você quer... A China hoje é inquestionável. Na época, eu fui chamado de louco por estar indo para a China, eu falava que tinha que ir para a Europa, Estados Unidos, mas que há 12 anos atrás não estava no hype que está hoje. Mas a China você encontra de tudo, cara. De tudo. Então eu sempre recomendo, cara, você quer fazer negócio com a China? Tem um brasileiro lá, manda alguém para lá. Vai ser uma experiência boa para a pessoa e você vai garantir que o que você está contratando vai estar ok. Hoje, muitos chineses falando inglês, China, na Intermodal tinha mais chinês que brasileiro na Intermodal, né? Não sei se você estava lá, mas, cara, impressionante a quantidade de chinês. Mas é sempre bom ter um olhar, porque o nosso padrão de aceitação, não é nem de qualidade, é de aceitação, é diferente do padrão de aceitação que você tem em outros países. A gente é muito mais exigente aqui. E tem a estigma, a questão de você ter essa qualidade antigamente do produto chinês, né? Pô, é chinês. Sim. Né? De antigamente, né? Acho que do Paraguai, né? Que vinha pelo Paraguai e tal. Isso é Paraguai ou chinês, né? Então, exatamente. Tinha isso, né? Pela facilidade que tinha de se importar do Paraguai. E agora mudou, o jogo já vem mudando há muito tempo já, mas a qualidade que eles estão entregando é muito... Mas muito parâmetro. Eu estava na automotiva, eu tive um grande executivo de uma grande montadora lá fora, assim, nossa, aqui é muito engraçado, né? Lá fora, o que a gente se preocupa no que tange a um carro? Segurança ativa, segurança passiva e depois o resto. Aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil o espelhinho mudou bastante, mas na época era um espelhinho que era mais bonitinho, a perfumaria do carro era mais importante do que a segurança passiva e ativa. Hoje mudou esse padrão também, hoje as pessoas querem cada vez mais carros mais seguros e tudo mais, mas para você ver como lá fora o parâmetro deles é diferente do nosso. Então não é uma questão de qualidade, é uma questão daquilo que você, né? Eu conheço gente até hoje que insere o carro todo domingo de manhã. Eu não sou muito preciosista com carro, eu não sou, mas eu conheço gente que assim, trata melhor o carro até do que a mulher, né? Então assim, para você ver que o brasileiro é apaixonado e é um padrão nosso, né? É o que a gente estabeleceu. O carro é uma paixão nacional, né? Paixão nacional. Então, isso mesmo. Muito legal. A gente foi falando aqui, você falou aqui
Eu sou muito de logística, né? Mas é logística. É engenheiro, todo engenheiro é de logística e logística tem muito de processos, né? Parece um clichê, né? Mas processo, pessoa e tecnologia, está muito envolvido com isso, né? E você tem essa característica muito forte de processo, porque quem vem de qualidade vai fazer o processo acontecer, né? Não só modelar, mas fazer o processo acontecer. Sim. E de qualidade depois auditar para saber se está tudo certo. Então, garanto que tudo aconteça da forma que foi planejado. Eu acho que a qualidade do processo é garantir que ele foi feito como foi planejado. E a gestão logística é isso, né? É garantir a maioria é garantir um planejamento eficiente, mas no final de tudo se foi executado como foi planejado. E olhando esse negócio das pessoas, processo de tecnologia, eu vou fazer uma pergunta aqui, não foi combinado, mas tem que fazer, né? Pode ficar à vontade. Pessoas, processos ou tecnologias, olhando para o seu cenário, né? Isso não tem ordem certa, mas o que você ordena aí, olhando para o cenário atual que você está na HCL agora? Para mim tem ordem certa. Tem? Tem. Geral, global. Mais ou menos. Se você fala o seguinte, liderança, vamos falar de liderança, para mim é pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia, para mim, ela é sempre o meio, ela sempre vai ficar por último. No que tange a liderança, pessoas, processos, tecnologia. No que tange a gestão, eu, gestor, precisando entregar resultado para a empresa. Então, uma coisa é eu, líder, para baixo, outra coisa é eu, gestor, para cima. Tá? Gestão é processos, pessoas e tecnologia. Porque eu preciso ter um processo que não dependa ou dependa o mínimo das pessoas, porque tem turnover, pessoas vão sair, pessoas, né? Então, eu preciso ter um processo que eu não possa ficar na mão das pessoas, olhando gestão para cima. Então, é processos, pessoas, tecnologia. Olhando liderança, é pessoas, processos, tecnologia. Legal. Não sei se falei errado a ordem, mas é processo, pessoa, tecnologia, para cima e... Gostei demais. Para mim é essa ordem. Que basicamente é quando você já tem você olhando para a sua equipe atual, pessoas vem na frente, você vai colocando o processo. Mas quando você está olhando para o que você está contratando, você tem que ter um processo muito bom. Sim. Para trazer essa pessoa já aderente a esse processo, né? A lógica é, por exemplo, hoje eu tenho um time que eu tenho pessoas muito especialistas em logística global. Hoje, por exemplo, eu dependo mais das pessoas do que do processo. Por quê? Porque, cara, é muito difícil você encontrar uma mão de obra no mundo que conheça de logística global do máximo de países possível e que consiga te prover soluções. Essa pessoa é muito difícil de você encontrar, cara, muito difícil. Então, aí eu tenho duas situações. Então, eu como qualidade, eu preciso estabelecer um processo para que eu possa depender menos das pessoas. Porque se uma pessoa dessa sair, eu entro em crise. Sim. Né? Eu entro em crise, a empresa entra em crise. Então, eu sempre divido que uma pessoa ela tem que ser 50% líder e 50% gestor, né? Então, 50% liderança olhando para as pessoas e 50% entregando o resultado da empresa, porque no final do dia, cara, de cima para baixo é resultado. Então, eu tenho que estar sempre ali equilibrando isso, né? Então, eu hoje tenho uma operação que eu dependo sim das pessoas, né? Porque eu não sou especialista em logística global e também não posso assumir tudo e não é uma mão de obra que eu acho fácil por aí. Mas para mim, eu preciso hoje ter um processo estabelecido com pessoas para tocar do que ter hoje eu tenho o inverso, né? Então, eu acho que um líder sempre tem que olhar essas duas vertentes. São muito... Isso vai variar muito de acordo com cada setor também, né? De acordo com cada... De cada setor, sim. Cada setor, né? Sim. Você olha hoje... Olhando para o pro negócio aqui que a gente estava falando agora um pouco da operação de logística no e-commerce, por exemplo. Você consegue colocar mais processo? Sim, sim. Né? Até porque você vai ter mais pessoas, você vai precisar de fazer... O turnover é mais alto, a competitividade é mais alta no mercado no sentido de buscar o profissional, não é relacionado ao tamanho do salário, mas a rotatividade desse profissional no mercado. Então, quanto mais processo você tiver, melhor. Assim. Em alguns casos, você vai ter posições estratégicas que é muito melhor você ter aquela pessoa ali do que você criar esses processos todos. Demora a treinar, né? Sim. Então, sim, mas pensando somente em liderança, não só demora a treinar, mas eu tenho que pensar no quanto essa pessoa ela também quer crescer, né? Porque se eu, por exemplo, depender de uma única pessoa, no dia que ela sair, ou ela não vai crescer também dentro da empresa, porque por mais que ela não saia, ela também tem ambição, ela também tem aspirações. Então a gente tem que sempre pensar no pipeline de liderança. Então para mim eu tenho que ter um processo estabelecido para que a pessoa que ela é especialista, ela entrega resultado, ela também consiga passar o bastão e a pessoa que vai entrar continuar entregando resultado tão bom ou até melhor que aquela pessoa. Cara, é um baita jogo de xadrez. É extremamente complexo, né? Porque assim, eu sou cobrado por resultado. De cima para baixo, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo.
E aí eu tenho que cuidar das pessoas para que o resultado apareça. Com a IA agora, a tecnologia, não vou mentir que o mundo está focado em ganho de produtividade e isso vai culminar em redução de headcount, sim. Fato. Não vamos falar ou não vamos romantizar e falar o seguinte, cara, e eu não gosto de romantizar. Falar que não vai ter, vai. Por quê? Porque você tem uma estrutura inchada com gente fazendo aquilo que é muito operacional, cara, em algum momento você vai colocar alguma tecnologia para fazer e você vai reduzir gente. Sim. Ou você vai utilizar elas em outras áreas que você precisa. Aí cabe a pessoa também estar aberta a poder descobrir outras coisas novas dentro da organização fora. Então, assim, cara, é um quebra-cabeça muito difícil, cara. Ser líder hoje no mundo é uma atividade muito difícil. Muito difícil. E na sua posição ainda tem toda essa questão de ser global, né? De olhar diferentes culturas, né? Tem muita diferença entre os seus liderados daqui. Você tem liderados na Índia também? Tenho na Índia. Tem muito. Quais são? Uma particularidade que possa compartilhar aí de características culturais aí que influenciam no trabalho, por exemplo, que é diferente no Brasil e na Índia? Cara, pragmatismo. Assim, não que a gente não tenha uma equipe, eu costumo dizer que a Tiffany construiu uma equipe, eu assumi a equipe dela, então não vou trazer esse mérito para mim, porque quando eu cheguei a equipe é a mesma desde que ela criou essa equipe. A equipe, ela roda muito juntinha. Um fazendo backup do outro, todo mundo se ajudando. Cara, é uma equipe espetacular. Espetacular. Qual que é a diferença? Lá fora eles são muito mais pragmáticos. Eles sabem diferenciar o profissional do pessoal, apesar de não se diferenciar. Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de eu vou trabalhar, mas muitas vezes eu não vou com a sua cara, ou não gosto de lidar com você, ou porque você é um pouco rude. Cara, eu tô numa cultura onde... que inclusive eu aprendi isso, e a Tiffany foi maravilhosa, eu falo muito dela porque ela falou o seguinte, cara, se alguém mandar você calar a boca, entenda que ele não está sendo rude com você, isso é cultural, e que se você tiver a razão e precisar fazer o mesmo, ele vai te respeitar por isso. Cara, e batata, cara, e foi preciso, foi no momento que eu falei o seguinte, cara, agora é a minha vez de falar, eu preciso que você... segure um pouquinho, claro, de forma muito respeitosa. Em nenhum momento deixa de ser respeitoso. Mas se é que para nossa cultura, eu chegar para você e você estiver falando comigo e eu falar o seguinte, Moreira, deixa eu falar, você vai falar o seguinte, nossa, isso é uma das coisas que é uma diferença muito grande entre lidar com um time lá fora e com os times que eu lidei aqui no Brasil, né? Hoje eu não tenho time aqui no Brasil, tá? Porque a gente tem uma operação pequena. Hoje eu faço mais a parte global e a parte local eu continuo fazendo. Né? Hoje não tem espaço para líder que não é hands-on no mercado hoje. Hoje você tem que ser hands-on. Você tem que descer, tem que ir para operação. Que para mim é a essência da liderança também, né? Porque se você não estiver no campo de batalha com o time, não adianta. Muitas vezes eu mesmo pego a operação para fazer quando eu vejo que tem um feriado ou tem alguém com um problema ou alguma coisa. Eu vou lá, não pode... Cara, vai cuidar da sua vida e deixa que eu toco. Então isso tem que acontecer. Mas é uma diferença muito grande entre você lidar com o pessoal lá fora com a mão de obra que a gente tem aqui no Brasil, cara. Muito grande. Um comentário sobre esse negócio do hands-on, eu também super concordo. Né? Eu acho que o líder ele tem que saber como é que funcionam as coisas de fato na prática, né? De fato, em alguns tipos de situações para poder inovar. A inovação vem com o conhecimento daquele processo, às vezes não dá para coletar só isso em entrevistas, em reuniões e feedbacks. Então, às vezes, você tem que ver como é que funciona. Então, e agora? Você está olhando IA, né? Vou dar um exemplo IA. Como é que você implementa IA se você não sabe como é que funciona a operação? Se você não sabe como é que aquele cara opera, se você não coloca a mão na massa, o que eu digo no mínimo possível, né? É o cara que não tem... Né? Em algum momento passou aí do líder que não manda um e-mail, né? Teoricamente, sei lá. Tipo assim, não sabe como é que funciona a relação com... Não conhece o fornecedor. Não sabe com quem é que ele compra tecnologia, não aperta a mão dele, não toma um café. Pô, se você não sabe como é que você vai criar tecnologias, ter ideias para fazer disrupções com IA, por exemplo, para aquele processo. Então eu também acredito muito nisso. É uma coisa que eu... Vou te dar uma diferença muito grande que eu tive até de gestores aqui que eu tive no Brasil. Nada de errado com isso. Mas tanto a Tiffany quanto a Jennifer, que foram minhas gestoras na HCL, elas... sabiam de logística muito mais do que qualquer pessoa do time, cara. Impressionante. Como tecnicamente elas eram boas e de liderança elas também eram boas. São boas, né? Não é? São boas. Então, assim, lá fora, quando você vai discutir, principalmente com cargos mais altos,
Não vai achando que o cara não conhece tecnicamente daquilo que você está falando. O cara conhece. Então você tem que sim ter argumento, você tem que saber minimamente como se posicionar, porque não vai ser raso tecnicamente para cima. E é bom, né? Não vai. Ah, cara, é uma delícia. O cara que tá aprendendo é bom, né? Cara, é uma delícia, cara. É uma delícia. Uma delícia. Porque eu aprendi nesses 4 anos de HCL, globalmente falando, e até como lidar com esse nível global. É espetacular. Passei por uma situação num cliente recente que eu cheguei sem saber do que se tratava. Cara, todo mundo com porrete. Não porrete de verdade, mas assim, acho que eu nunca apanhei tanto, mas eles não esperavam que eles iam ter uma discussão num nível que foi. Saímos de lá apertando a mão, fomos tomar um café e falou assim, cara, agora eu tô muito feliz e satisfeito porque eu tenho uma pessoa para discutir de como grande aqui, porque as pessoas vão ficar tentando argumentar. Não, cara, agora a gente vai resolver. Obrigado, e saímos de lá. É legal. É muito diferente, cara. Muito diferente. Você distribui, né? Também você conta com alguém que tem experiência de fato no ponto e naquele processo. E uma coisa totalmente que a gente tem que diferenciar. Isso não tem nada a ver com centralização. Não. Porque o pessoal fala, você tem que descentralizar. Você, que eu digo, o gestor, ele tem que delegar. Tem, claro, né? Faz parte, o gestor, se não delega, mas ele questionar e colocar sua experiência no jogo faz parte do processo também. Sim. Senão, o que é que ele está agregando ali, além de acompanhar as demandas? Ele tem que agregar com conhecimento também. E mesmo porque, cara, o ser humano ele foi desenvolvido para economizar energia, né? Então é muito fácil das pessoas entrarem no modo status quo, né? Eu faço isso, já estou fazendo, tá ok. Se você também não é uma pessoa que conhece e desafia o time para fazer alguma coisa diferente, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então eu vim de qualidade. Qualidade é melhoria contínua. Para mim é inconcebível eu passar um ano para o outro sem ter incremento ou de saving, ou de produtividade, ou de ganho. Quando eu entrei na HCL, nós tínhamos um lead time, entrei numa crise, porque não tinha ninguém aqui no Brasil, tá, de logística. Entrei numa crise de ter notas pendentes para emissão de 68 dias. A gente desceu isso para 48 horas. Então, assim, isso em um ano. Então, para mim, é inconcebível como qualidade você não ter margem para melhorar. E para você melhorar, você tem que desafiar o time, porque ele vai sempre ter a tendência de entrar no modo zona de conforto. Sim. E o líder, ele tem que, mesmo até para as pessoas crescerem também, né? Então você tem que ir melhorando a produtividade, você tem que ir entregando mais. Sim. Então esse é o jogo. E na HCL, por 2 anos consecutivos, foi agraciado com reconhecimento por inovação, né? E no Central Award, que é uma comemoração global de ser agraciado com esse reconhecimento de sempre estar inovando, né? Então tá no DNA da qualidade, não tem jeito, né? E inovar, o que conta com inovação? Porque a gente está estudando muito inovação e tecnologia, né? Mas a gente sabe que não é isso. Então o que é inovar? Fala aí pra gente aí, o que é verdadeiramente inovar? Eu inovei 2 anos consecutivos sem implementar uma ferramenta. Ok. Dá um case aí pra gente entender. O pessoal entender uma ferramenta. Inovar não é pegar e desenvolver não é um portal, não é uma integração, não é fazer um IA. O que é inovar? Além disso também, né? Claro, mas o que é inovar? Cara, eu tive... Uma vez eu gravei um podcast com o Arthur Rufino, né? O filho do Geraldo Rufino. Ele tem um livro que era Inovação para Não Inovadores. E inovar, para mim, é você pegar algo que ou pode estar funcionando bem, pode funcionar melhor, ou que não está funcionando e que pode funcionar de um jeito diferente para trazer e maximizar resultados. Isso para mim é inovação. Tá? Então dá para você inovar, e eu acredito que a inovação ela começa sem as ferramentas, e as ferramentas aceleram a inovação. Para mim, essa é a diferença. Então participei de vários design thinking, né? Que assim, a inovação ela parte da ideia. A ferramenta ela é um meio para você colocar aquilo para funcionar. Sim. Então eu não olho inovação como tecnologia. Nunca como tecnologia. Eu olho a inovação como uma dor que precisa ser resolvida com o menor esforço possível. E a partir dali, para reduzir o esforço, entra a ferramenta. Então, o que eu fiz? Por ser de qualidade, comecei a olhar o processo.
E aí, dentro do processo, eu comecei a identificar gargalos e pontos que precisavam de soluções. Então, a gente passou a automatizar mais o processo, que foi uma inovação, apesar de ser uma empresa de tecnologia, muitos dos nossos processos não eram automatizados. Então, a gente passou a automatizar o processo. A gente começou a olhar a logística de uma forma diferente. Só para você ter uma ideia, eu tenho um case que nós tentamos implementar uma ferramenta de Global Control Tower, que ia centralizar tudo, e nós não tivemos sucesso nessa implementação. Mas nós inovamos dentro de casa, com soluções sem tecnologia, melhorando a visibilidade dos clientes, sem você ter, por exemplo, um dashboard para ele enxergar toda a logística. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Principalmente quando às vezes você vai para o mercado, numa operação muito complexa, né? Se você não customizar uma ferramenta, é muito difícil de você conseguir inovar. O seu setor é extremamente customizado. Exatamente, customizado. E a ferramenta que nós adquirimos global, ela não era customizável ao nível que a gente precisava, porque eu dependo muito. Por exemplo, se eu trabalho com um vendedor, um distribuidor pequeno, um parceiro pequeno, é uma coisa, ele pode customizar o que ele quiser. Agora, trabalha com os grandes. Trabalha com aqueles que já têm um sistema que ele vai emitir o relatório daquele jeito. Não que eles não estejam flexível para mudar, mas ele tem uma certa limitação do sistema dele, que também é engessado para mudar. E aí você entra nesses conflitos. E aí o que aconteceu? Uma solução dentro de casa simples, cara, resolveu o problema. Então, uma solução altamente tecnológica não foi a responsável por conseguir implementar um Global Control Tower, entende? Inovação em processo, né? Eu gosto muito desse negócio de inovação em processo. Vamos mudar aqui a forma que a gente sobe a escada, vamos mudar aqui a forma que troca a lâmpada, vamos mudar aqui a forma que abre a porta. Né? Claro, falando coisas aqui surreais. Eu gosto muito desse negócio, vamos mudar a forma que a gente faz isso. Né? E aí em algum momento chega e diz, puxa, nós mudamos, mas eu agora, cara, não dá para fazer esse controle manual porque ficou muito legal, mas eu tô com uma pessoa a mais aqui fazendo isso, poderia reduzir, vamos colocar na tecnologia. Eu gosto muito disso também, eu sou muito defensor da inovação do processo. Eu digo a todo mundo aqui, inovar não é ficar procurando a ferramenta, tal, não sei o que, é pensar, como que eu vou resolver esse problema mais rápido? Às vezes é trocando a pessoa de posição, né? Aquele negócio do... Cara, trocar uma pessoa de posição, você resolve um problema gigante. Em processo, eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito. Isso eu aprendi na Siemens, quando estava na Alemanha, lá num desenvolvimento. A gente tem muito o to-do list, né? A lista do que fazer. Aí eu aprendi que inovar em processos é você fazer uma lista do que você precisa parar de fazer. É o drop list que a gente chama. Boa. Cara, a gente tem o to-do, mas você parou para olhar seu processo e falar assim, o que eu preciso parar de fazer que não está funcionando ou que não agrega valor? Então aí eu começo a olhar a cadeia de valor como um todo do processo. Cara, essa operação, ela agrega valor? Ela ajuda o próximo? Quantos processos eu não fui auditar ou fui desenvolver em projetos que você chega para a pessoa para conversar, para fazer um papo para a pessoa, não, eu faço desse jeito. Tá bom, por que você... faz isso. Porque tal departamento precisa dessa informação. Aí eu, auditor, vou lá no departamento e chego para conversar com ele. Você recebe essa informação, para que você usa? Não faço a menor ideia, não preciso dela para nada, porque eu pego essa informação sozinha, não me ajuda, eu preciso pegar uma outra informação e essa informação é mais completa. Aí você já pega, aí entra o drop list. Você para de fazer. Para de fazer. Quer saber se aquela função é importante? Para de fazer um mês. Se ninguém reclamar... Tá valendo. Cara, essa tática ela é fantástica. Cara, do nada, para de fazer isso aqui. E vamos ver se alguém vai reclamar. Se alguém reclamar, faz e não manda. Fica aqui, guardadinha. Se alguém reclamar, você fala assim, opa, isso é importante. Mas se ninguém reclamar, cara, para de fazer que você só tá gastando tempo. Para mim, produtividade é fazer o dobro na metade do tempo. Isso para mim é produtividade. E aí, o que você tá fazendo aí que não serve para nada? Exatamente. Tira da lista, né? Tira da lista, cara. Corta. Tira da lista. Legal. Que legal, meu amigo. A gente tá falando aqui agora em processo, né? Eu vou dar uma pivotada aqui um pouco aqui, porque você me falou aqui um pouco de algumas coisas que gosto de fazer, porque nós temos as logísticas da vida e os processos da vida empresarial, mas nós temos os processos das nossas vidas pessoais também, né? E aí você falou aqui do processo aqui, que você agora está, há um tempo já, está
gosta da carne, né? E da carne defumada. É processo também. Qual é o processo? Dá uma dica aí pra gente aqui. Como é que faz uma carne defumada naquela churrasqueira americana? Como é que funciona isso? E é processo também, né? Processo também. Falar como tudo isso nasceu. Eu sou impermanente, né? Eu não consigo... Eu tenho uma questão na minha mente que eu opero no caos, né? Então, o silêncio, pra mim, ele é muito ruim. Ele é ensurdecedor. Silêncio. Então, eu preciso estar no caos. Então, toda hora eu tô aprendendo alguma coisa. Ou tô lendo, ou inventei agora que eu quero aprender um instrumento. Então, peguei minha filha, vamos estudar junto. Estamos aprendendo o instrumento. Tá fazendo bateria. E eu baixo, porque Paul é por conta do Paul McCartney, não podia ser outro instrumento. Tinha que ser baixo, né? Então, meu pai era fã dos Beatles. E aí eu comecei a aprender a cozinhar, gostar de cozinhar com a minha esposa, cozinha muito bem. Eu falei, eu gosto muito de carne, eu sou carnívoro. Nada contra quem não é, mas o que vocês não comerem, eu vou comer. Sem nenhum problema. Pode me chamar também, que eu vou também. Sem nenhum problema. E sempre gostei muito de churrasco. Aí, em algumas viagens para os Estados Unidos, eu conheci o American Barbecue, né, o churrasco defumado. E aí eu fui estudar, fui ver como é que era esse negócio. E, cara, é uma ciência. Literalmente, processo, como qualidade tem que ser, e ciência. Por quê? A carne tem um momento que ela passa por um processo chamado stall, que é a quebra do colágeno. A temperatura ela não vai subir, ela não vai descer. Aí você tem o low and slow, que é você cozinhar com uma temperatura baixa por longo período de tempo para quebrar o colágeno. Então você começa a entender que a variável fogo, que depende da variável tempo, um dia mais frio, um dia mais quente, se tem mais vento, se não tem. Então você começa a olhar e fala assim, cara, eu preciso controlar o fogo. Eu preciso controlar a temperatura da carne. A qualidade da carne conta. Tudo conta. E aí, cara, como um cara de qualidade que ama processo, eu falo, cara, esse é o meu estilo de churrasco. É isso aí. E aí comecei a estudar, comecei a me desenvolver, aí fazer os famosos brisket, pulled pork, aí fazer todas essas carnes que hoje eu sou apaixonado. O brasileiro é um movimento que está nascendo, sim. O brasileiro está começando a gostar desse tipo de carne, mas não é o estilo que minha família, né, meus amigos ainda são aqueles assim, nossa, vou parar tudo, ou vou trocar um churrasco grelhado por um defumado, mas só o fato de eu ter que ficar ali 12, 14 horas, e aí um ponto importante, minha esposa gosta de cozinhar, o hobby se deu por quê? Eu vou ter que parar um dia para cozinhar, eu não consigo colocar a carne e tirar, porque a carne ela vai ficar longo tempo. São 10, 12, no mínimo 8 horas para você fazer uma carne defumada e tal. E aí você começa, eu vou ter que sentar, eu vou ter que controlar o fogo, então eu vou ter que ficar lá perto. E aí você começa, pega alguma coisa, petisca e você conversa. Que para mim, assim, eu trabalho muito, minha esposa também, enfermeira. E é um momento que a gente senta e passa longas horas do dia. A gente vai assim, vamos fazer uma costela, 14 horas, mas não é nem pela costela. É mais pela conversa, pelo tempo, por a gente pega, bebe alguma coisa, almoça, depois petisca alguma coisa, aí no final abre um vinho, celebra com a carne, aí você fala que dia maravilhoso. E não é nem pela carne, não é nem pelo processo, é só pelo momento de você conseguir estar presente pela companhia. Então o American Barbecue me ensinou isso, entendeu? É diferente você estar ali no churrasco grelhado, pega, serve, que também é maravilhoso. Também tem esse aspecto também, né? Cara, é fantástico. O Mário Sérgio fala, né, até nossas palestras, churrasco é para... É isso aí. Celebrar, cara. Celebrar, né? Devagar, né? Cortando e tal. E eu mim, acho que nesse tipo de churrasco ainda é mais... Puta, é espetacular. Tem o cheiro também, né? Exatamente. Tem a madeira. Tem a madeira. Tem madeira também, não? Tem. Muda? Depende, defumar? Depende da madeira que você escolhe, vai dar um gosto na carne. Então, você quer um gosto mais intenso, vai pegar uma de pecância, quer um gosto mais ameno, você vai usar uma laranjeira, macieira, goiabeira. Então, você vai combinando o tipo de madeira com a carne. Mas churrasco, por que o churrasco? Porque eu não consigo associar churrasco à tristeza. Para mim, churrasco é alegria. É você estar junto em celebração. Para mim é celebração. Alegria. Eu não conheço ninguém que fala assim, estou triste, vou fazer o churrasco. Não, você vai celebrar. O churrasco grelhado que a gente conhece é maravilhoso para quando você está com amigos, cerveja, volume, diversão. O American Barbecue é quando você é um momento mais de introspecção. Sim. É você, fogo, temperatura, carne. E aí você tem uma boa companhia para você te acompanhar e é maravilhoso. E graças a Deus minha filha adora também, então estamos juntos. Eu acompanho algumas coisas nos Estados Unidos, eles fazem muito competições, né? Competições, cara. Meu sonho é participar de uma. Né? Os caras botam nas carretinhas. Espetacular, né? Cara. Espetacular. Eu tenho uma defumadora pequena, eu moro em casa, mas defumadora pequena. Ainda quero ir para esse lado mais de competição. É um projeto pessoal, então tem gente que gosta de correr maratona, né? Tem gente que tem esse projeto de fazer Ironman. Eu tenho um projeto de participar de
o campeonato de churrasco. Mas faz exercício também, né? Faz exercício, você pega, tira o carrinho, tem que colocar a carretinha, tem que levar, tem que comprar lenha. Exatamente. É outro nível, né? Então Claro, e também fazer um levantamento de copos, tomar alguma coisinha, seja uma coca, seja uma cervejinha, seja alguma coisa, você tem o exercício e a atenção, né? O fato, para mim, é quase uma meditação, é você estar ali presente e controlando fatores, cara, que muitas vezes não tá na sua mão. Por exemplo, você não controla o vento. O vento você não controla. Cara, você tá num dia muito quente. Começou a chover e você tá defumando. Como é que você faz? Cara, ali você tem que ter ali atenção para você controlar o fogo, que o fogo você tem que saber manejar, você tem a temperatura. Então é uma série de fatores. E o que eu trago isso para minha vida corporativa? Cara, quantas vezes a gente tem diversos fatores que não tá no nosso controle, cara? A gente tem que reagir ou a gente tem que, tentar ali controlar da forma que a gente pode, controlar o incontrolável, que eu chamo. Então é uma ciência, cara. No churrasco e na logística, você tem que dominar bem o processo. Exatamente. A técnica. Sem a técnica, você não vai conseguir fazer o bom churrasco, nem a boa logística. E tem que estar preparado para as intempéries, para as... E ambos lidam com fogo. Fogo. A diferença é que na logística, às vezes o fogo é cruzado. Exatamente. Né? Ambos você lida com fogo, então tá tudo certo. Cara, muito bom esse... Nós estamos aqui já no finalzinho aqui já, porque... O tempo aqui para esse primeiro episódio, porque eu acho que cabe com um episódio só para churrasco, tá? E depois, à disposição, cara. Aí depois a gente faz a churrasqueira e faz o churrasco e o podcast ao mesmo tempo. Né, galera? Acho que dá legal, né? Todo mundo aqui com água na boca já na hora do almoço, já falando desse tema. Mas o tema de logística aqui e carreira também, falamos muita coisa boa, também fica com gostinho de quero mais, falar mais. Nesse finalzinho, eu acabei não passando ali no começo aqui desse telefone aqui verde aqui, mas eu vou fazer um pouco diferente, pegar no finalzinho aqui com você, que esse telefone tá aqui porque eu tenho um quadro aqui que é assim, que nós falamos, o telefone vai tocar, né? O telefone toca, normalmente são desafios que a gente tem para fazer na nossa vida, são desafios que a gente tem que atender esse telefone e às vezes dizer sim ou não, né? E às vezes quando a gente diz sim, é aquele... Ainda bem que eu disse sim para esse telefone, ou ainda bem que eu disse não para esse telefone. E aí o telefone vai tocar, eu sempre pergunto a meus convidados, um momento aí na sua carreira ou na sua vida, em que você atendeu um telefone e foi disruptivo, ou foi diferente, ou foi legal, ou teve que tomar uma decisão difícil, e esse telefone é analógico, porque a gente, quando liga, ninguém sabe quem é, e não dá para desligar, né? Não dá para dizer que eu estou gravando se tocar agora, eu tenho que atender. Pode estar gravando podcast, eu posso estar numa reunião e tal. Não tinha bina, não tem identificador. Não dá para mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo não, o telefone toca na nossa vida. Várias vezes vai tocando. Então, eu pergunto ao meu convidado aqui, conta uma história, dá para contar uma história aqui pra gente, o telefone tocou para você aqui? Cara, quem é da logística sabe, o telefone tocou sexta-feira às 4 horas da tarde, você sabe que é problema. Sexta-feira, 4 horas, você já sabe que é problema. Tá? Então, assim, se você conseguiu passar das 4, você já começa a respirar e você fala, sextou. Fora isso, logística a gente sabe como é que é. Cara, eu tenho vários casos pessoais, profissionais, para poder falar de quando o telefone toca. Eu tenho uma máxima que eu gosto de dizer que assim, e eu aprendi com um mentor meu, Ricardo Silva Voz, encontrei com ele semana passada num evento. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Então, assim, o primeiro ponto não importa se o telefone vai tocar, se é porque alguém faleceu, se é porque alguém caiu, se é porque alguém quebrou, se é porque é uma necessidade profissional. Você tem que estar pronto para atender o telefone sem saber quem é. Então, essa dinâmica, ela é fantástica. Mas eu acho que o maior desafio para mim, profissionalmente, foi quando teve a paralisação dos caminhoneiros, onde estava tudo parado. E aí, não vou colocar a pandemia, quero sair da pandemia, porque foi uma dificuldade para todo mundo e inquestionável. Falando de uma situação onde parou. Muito específico do seu setor. Muito específico, né? Do meu setor ali, para sair um pouquinho do tema pandemia, porque senão vai ficar muito clichê. Foi de dificuldade para todo mundo. Sim. Mas quando teve a paralisação dos caminhoneiros, eu tive um problema numa turbina, onde eu precisava fazer uma manutenção, uma intervenção, ou seja, mandar uma peça para uma manutenção no meio da paralisação dos caminhoneiros. E não tinha rodovia. Então você não tinha, tá tudo travado, né? Os caminhoneiros, para
qualquer tipo de transportador, transporte Fiorino, qualquer coisa, eles estavam fazendo intervenção, não estavam deixando rodar. E ali, meu amigo, eu percebi o quão importante é você parar de falar que você tem fornecedor e começar a desenvolver parceiro, cara. Ali, sim, eu tive parceiros que falaram o seguinte: eu vou resolver o seu problema. Muitas vezes postos sem combustível. Eu lembro que minha esposa, como ela é enfermeira, para abastecer o carro, ela conseguiu por ser enfermeira, né? E aí tinha essa flexibilidade para quem era da área da saúde. Mas eu tive alguns parceiros que falaram o seguinte: a gente vai atender. Que pegaram do próprio veículo para poder fazer uma viagem de 8 horas para entregar essa peça. Que arrumou alternativas e outros parceiros. E aí a logística colaborativa. Falei isso no fórum de logística semana passada. A gente tem que parar de achar que todo mundo é concorrente. Sim. Globalmente, quando a gente tem uma crise, todo mundo vira parceiro. Por que a gente não pode virar parceiro sem ter crise, cara? Vamos ser todo mundo parceiro. Tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E foi nessa hora que eu recebi a ligação de falar o seguinte: eu preciso de uma peça, que eu peguei meu telefone e liguei para o meu parceiro, e o meu parceiro nem sequer ele titubeou em arrumar uma solução para me ajudar. Então hoje eu, como gestor líder, eu construo pontes, cara. Eu construo pontes. Para mim é assim: parceiros, parceiros e parceiros, porque a gente tá junto e eu não quero transferir o meu problema para você, eu quero ver juntos como é que a gente constrói. Vamos resolver junto, né? Vamos resolver junto. Então para mim foi desafiador, e foi ali que eu falei: cara, ainda bem que eu construí pontos a minha vida inteira, porque o fornecedor o distribuidor, o parceiro podia falar para mim: cara, esquece, eu não vou fazer, não tem como fazer. Não, cara, ele se desdobrou e fez, extremamente grato. E aí eu falo: cara, quem tem networking, quem tem parceiro tem tudo, cara. Que legal, cara, muito bom. Muito bom que você trouxe a consideração do telefone aqui. É exatamente isso, você trouxe de uma forma muito fantástica esse negócio de estar preparado. O telefone vai tocar, tem essa pegada de estar preparado, e de disponibilidade, né? Disponibilidade, né? Esse telefone analógico aqui, né? Tá disponível, né? Não tem aquele negócio, não atende não, né? Tem que atender, né? Não tem, você atendia independente de quem fosse. Então tem essa questão de disponibilidade da parceria. Você juntou tudo aqui, perfeito. Foi ótimo, esse telefone vai tocar aqui, esse telefone tocou. Obrigado demais por compartilhar. Eu agradeço muito demais. Bom. Meu amigo Paul, muito obrigado aqui. Nós estamos encerrando, infelizmente, esse primeiro nosso bate-papo, né? Como eu disse, com abertura aqui para outras oportunidades. E eu te agradeço demais. Deixo aqui para você mensagem final. Sempre deixo para o convidado aqui a mensagem final para você gravar aí, deixar registrada aqui a participação aqui nesse episódio. Primeiramente, muito honrado por estar aqui, pelo convite do Zé Moreira, da equipe desse podcast, para poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouquinho sobre logística, que eu amo, apesar de ter falado que eu não sou a pessoa especialista em logística, apesar de a minha experiência me fazer um pouquinho especialista. Mas a mensagem que eu passo é construir pontes. Eu falei aqui que para gestão processos e pessoas, para liderança, pessoas e processos, mas no final do dia a mensagem que eu passo vamos ser de pessoa para pessoa, H2H, human to human. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar e eu falo para em todos os lugares: assim como você, todo mundo que você encontra na vida está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Então vamos estar pronto para atender o telefone, vamos estar pronto para ajudar, vamos estar pronto para contribuir, vamos estar pronto para construir pontes. Se a gente fizer isso, vai ser mais leve na empresa, vai ser mais leve na vida pessoal. A gente já carrega tanto fardo, né? A gente não precisa transformar a nossa vida em algo mais caótico do que ela já é e do que a gente está vivendo. Então, seja gentil sempre. Cara, muito bom. Episódio de hoje, Construindo Pontes aqui com Paul Barmontes. Fantástico. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma enorme honra aqui receber você aqui. E agradecimentos especiais aí para a MyTrack, que patrocina aqui esse nosso podcast. A nossa equipe que está aqui hoje representada aqui pelo time de marketing com o Fábio e o Leonardo. E os trabalhos técnicos de produção de Gabriel Leal, da Edifica Studio, que está aqui com a gente também, marcando presença. Muito obrigado a todos vocês. Esse é mais um episódio do Para o Seu Conhecimento. Não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, meu amigo. Obrigado, parceiro. Obrigado.